Como é que 61 anos depois a gente vê ou pode ver esse país e os riscos? Você acha que corremos riscos de uma situação semelhante ou parecida com 64 se repetir? Olha, primeiro, boa noite a todos, um prazerzão conversar com vocês. Cheguei correndo aqui, está caindo um dilúvio em São Paulo. Eu quase vi a arca, mas não cheguei a ver o Noé, sabe? Mas a chuva está forte aqui. Mas é o seguinte, eu acho que não, sabe? Tivemos um problema terrível, né, não vamos esquecer janeiro de 2023 tão cedo, né? Os trágicos acontecimentos dia 8 de janeiro. Agora, são situações muito diferentes. Eu acho que hoje o Brasil já tem instituições consolidadas, hoje o Brasil é um país urbano, temos uma sociedade civil organizada, partidos estruturados nacionalmente e com longa história, portanto, numa situação muito diferente daquela de 1964, né? Mas temos, claro, sempre a democracia é um regime frágil. O que é o regime forte? É a ditadura, só que na ditadura todos estão mortos, né? Então, a democracia sempre viveu desde Atenas, com os demagogos, até os tempos contemporâneos, sempre atacado pelos seus adversários. Mas é o grande regime, e eu aprendi muito porque eu nasci em 55, mas portanto, eu cresci durante a ditadura militar, e eu nasci em São José do Rio Preto, e em 63 o Jango visitou Rio Preto, eu vi o Jango de pertinho, assim, uns 5 metros, 4 metros, e depois escrevi, claro, sobre vários livros sobre 64, sobre o regime da ditadura militar, e a gente sempre está aprendendo, lendo, vendo os colegas pesquisando, mas eu acredito que nós sempre estamos atentos e fortes, como diz o poeta, é preciso estar atento e forte, né? Em defesa da nossa democracia. Professor Vila, a anistia no passado serviu basicamente ou muito mais para os militares. O senhor enxerga dessa maneira? E agora, essa anistia é só para livrar a barra de novo de militar, é o que parece. Ou não, ou a anistia, pelo menos a que se passou, de alguma maneira, ela também foi benéfica para a sociedade civil e não só para os militares. Olha, rapidamente, em agosto de 79, faz tempo, eu estava na PUC São Paulo e quem estava falando era o professor Ottaviani, com quem eu tinha tido a oportunidade, como estagiário, ter trabalhado no SEBRAP em 1976, 77. Faz muito tempo. E depois ele foi da minha banca de mestrado, muitos anos depois, nas Ciências Sociais da USP. E eu perguntei para ele, eu era contra votar em sim 79. Falei, professor, eu se fosse deputado votaria contra. Ele falou, olha, jovem, eu, se tivesse a tua idade, eu votaria contra também, mas hoje, depois de tudo que passamos, e ele foi caçado pelo AI-5, eu acho que é um avanço, naquele momento, em agosto de 79, ter votado pela anistia. E ele tinha razão, né? Porque ela permitiu a volta de banidos, caçados, exilados, e os que estavam presos aqui no Brasil. Então, nesse sentido, naquele momento histórico, agosto de 79, basta lembrar, permitiu a volta de todos que estavam fora, Brizola, Arraes, Prestes, etc, etc, etc. Né? Então, ela foi um avanço. Agora, a anistia agora, e para falar rapidamente, que eu estou vendo o meu mestre da Constituição, com quem eu aprendo todo dia, o professor Aires Brito, então, só para concluir, é verdade, a anistia agora não cabe pela seguinte razão, na minha leitura, historicamente, a anistia de 45, por exemplo, vamos pegar 1945, era um regime arbitrário anterior, que sob a égide da trágica Constituição de 67, de 37, perdão. Então, a anistia se colocava, era um momento de liberdade contra medidas extremamente arbitrárias, discricionárias da ditadura do Estado Novo, que começou em 35, com a repressão de novembro de 35, muito antes de 37. Em 79, cabia sim, porque em relação ao arbítrio do regime militar, a Constituição, especialmente a emenda constitucional número 1 de 69, o pacote de abril, 17 atos institucionais e inúmeros atos complementares, cabia naquele momento. Agora, não. Nós vivemos um momento único na história brasileira,
republicano, no momento de maior democracia, e todas as medidas tomadas pela Suprema Corte Brasileira, por exemplo, foram estritamente como determina o nosso ordenamento legal e a Constituição cidadã, como bem definiu o doutor Luiz Guimarães. Portanto, nesse contexto histórico, na minha leitura, não cabe em absoluto anistia. Mas, além disso, Pode ir, meu amor. professor Vila, além de caber ou não caber, e eu também concordo com o senhor de que não cabe, por que, então, esse movimento todo? É porque nós temos um Congresso que é muito susceptível a acreditar no que não deveria existir? É porque esse Congresso, por ser fortemente influenciado pelos bolsonaristas e pelo próprio presidente Bolsonaro, vamos dizer, se inclina também mais à direita? Ou isso é apenas um equívoco? Porque se não tem cabimento, não tem cabimento. E não caberia, vamos dizer, tá, essa discussão tentando ser esquentada no país a essa altura. Essa é uma questão interessante. Teria que você está colocando, Noblar, é que, usando a expressão do Daempoli, o engenheiro do caos, o engenheiro do caos se apropria, sequestra de conceitos, ideias da democracia, das liberdades, especialmente da nossa herança desde 1789, desde a Revolução Francesa. O engenheiro do caos ama a ditadura, não a liberdade. O engenheiro do caos não quer a liberdade de expressão, manifestação, opinião. Ao contrário, quer impor pela força a sua visão de mundo. O engenheiro do caos não quer anistia nesse sentido histórico, quer anistia para continuar solapar o Estado democrático de direito. Então, eles sequestraram os nossos conceitos, eu uso a primeira pessoa do plural, os nossos conceitos, a nossa vida, toda a nossa história desde o final do século XVIII, como se fosse deles. Não. Eu estou pensando na Hannah Arendt, lá da Revolução, no livro, a herança perdida da Revolução Francesa, ela é nossa, não deles. Então, eles se apropriaram de liberdade, a liberdade é a nossa, que lutamos contra ditaduras no Brasil republicano, por exemplo. A luta pela manifestação, opinião, ou livre organização é nossa. Né? E a luta pela anistia, historicamente, foram daqueles que sempre defenderam a democracia contra o arbítrio. Então, eles se apropriaram, sequestraram a nossa ação política, não só a nossa visão de mundo, mas a nossa atuação política, e tentam usar como deles. Agora, o Congresso Nacional, por fim, é o pior da história republicana. Eu acompanho por obrigação de ofício e lamento que ele que é tão ruim a representação. Agora, em parte, a culpa é nossa também, né? Porque nós temos ampla liberdade de escolha. Se eles estão lá, porque foram eleitos. Então, pode ser que também nós temos uma parcela de culpa de não ter conseguido, em certo momento difícil, na segunda década desse século, a década passada, provavelmente nós perdemos o pé naquele momento. E alguma coisa nós não conseguimos explicar, acho eu, para a maior parte dos eleitores, tendo em vista esse Congresso, que é um desastre.